pessoal. Bom, eu tô fazendo aquela minha vida cotidiana e eu observei uma coisa: quando eu não pratico nenhuma arte, eu me canso mais, né, para fazer as coisas. Bom, eu falei que eu dei uma parada, né, no Aikido, mas eu já tenho um dojo, é nesse que eu vou mesmo. Interessante que esse dojo que eu vou é o dojo que inicialmente eu queria ir e que eu há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, eu fui nesse dojo. Foi o primeiro dojo de Aikido que eu fui, né, na minha vida. Então, eu vou voltar às raízes, né? Na verdade, era o dojo que eu deveria ter ficado. Mas eu falei já no outro vídeo que eu fiquei bastante decepcionada com... não com o Aikido, mas eu tive o azar de cair em dois dojos muito ruins, extremamente machistas, preconceituosos. Eu acho que é um dos piores que tem, os dois dojos que eu fui e que me deu uma impressão muito ruim do Aikido, né? Eu fiquei com uma impressão muito ruim depois de ter passado por esses dois dojos extremamente machistas, preconceituosos, com senseis altamente preconceituosos, né? Que discriminam as mulheres e que o público é extremamente machista, tanto mulher quanto homem. Eu não tenho dúvida disso. Agora, estando fora, é interessante que quando a gente sai de um lugar, a gente fica com uma visão muito mais clara desse lugar, né? Quando a gente está nesse lugar, a gente tem uma visão, mas a gente não tem uma visão tão clara. Para mim nunca foi tão claro que esse último dojo que eu fiquei há 5 anos, né? É um dojo insuportável que eu nem sei como eu consegui ficar 5 anos. Na verdade, eu fiquei 5 anos porque eu não me envolvia com eles, eu não me relacionava com eles, né? Eu ia lá fazer a aula e ia embora. Mas eu já percebia que era um dojo inadequado, né? Com uns homens horríveis, sem educação, grosseirões, né? Pessoal que nem tinha estudo, entendeu? É uma pessoa horrível. E realmente... E as mulheres também, né? As mulheres são super submissas, preconceituosas, né? Passarinho assustado, geralmente tudo mulher de cara que treina lá. Então se uma mulher é casada com um cara daqueles, né? É porque ela tem a cabeça parecida com a deles, né? Então assim, as notícias que me chegam deles só comprova. Eu evito, não quero nem saber, porque pra mim aquilo ali, né? E interessante que eu observava que lá eles ficavam tentando desenvolver o que eles não vão desenvolver, o que nunca, né? Porque não tem essa possibilidade, não tem como desenvolver o que com a técnica que é dada ali. Nem o sensei desenvolveu o que dele, né? Porque ele é altamente preconceituoso, é um ditador, né? É um cara completamente sem noção, ele não sabe o que é Aikido e ele mesmo falou que eu sei mais que ele sobre o que é Aikido, eu não tenho dúvidas disso. Né? Porque as pessoas são as ações, elas não são o que elas falam, né? Então ele é um cara super falso, que passa uma visão completamente hipócrita, né? Mas é assim. No Aikido eu tenho visto que é muito assim, né? Você entra, tem uma aparência, né, e tal, e só que quando você vai, conforme você vai, né? Conforme você vai se envolvendo e conhecendo o lugar, o dojo e as pessoas, você vê que não é aquilo, né? Que aquilo é uma visão completamente ilusória. Eu pensei também em fazer aula de ninjutsu, largar o Aikido, dar um tempo no Aikido, porque o ninjutsu ele é mais completo que o Aikido, gente, né? Hoje eu acho assim, eu consigo perceber claramente de que realmente os dois lugares que eu treinei Aikido não eram adequados para mim, né? O segundo, então, nossa, o machismo do segundo dojo era uma coisa, mas assim, é uma questão de racionalidade, né? Eu acho que quando você sai de um lugar, você consegue ver as coisas com mais clareza, né? Eu não gostava de ir lá, não me sentia bem lá, óbvio, né? Eu ia lá, uma coisa meio automática, treinava só e ia embora. Eu não me envolvia, não fazia parte de nada deles lá, eu não gostava deles, né? Era uma gente muito grossa, muito rústica, sabe? Machista, muito atrasada, né? Mas
eu acho que eu fui lá por uma indicação, mas a pessoa que me indicou é machista, né? Então, assim, não basta só você ter uma indicação, você tem que entender um pouco o histórico da pessoa que te indicou. Eu entendo assim hoje, né? Porque se a pessoa que te indicou o lugar, ela é machista, e ela de fato é, né? A pessoa que me indicou esse dojo, que eu fiquei 5 anos, ela é machista, né? Bem machista. Treinava num lugar super machista, que foi aquele primeiro dojo em que eu estive. A namorada dele é machista, é tudo machista. Ele até num tempo, né, se relacionou comigo, até achei que era meu amigo e tal, mas assim, o cara nada a ver, o cara faz aikido e fala que é anarquista, aí o cara não sabe o que é anarquismo, né? É ridículo. Um cara anarquista não pode fazer aikido, né? Não se encaixa, né? Então assim, o cara é totalmente fora, muito criança, infantil. A namorada dele é super machista, nunca fez nada, nunca teve nenhum pronunciamento, né? Treinou lá naquele dojo super machista que eu tive o primeiro. Então assim, eu estive em dojos, né, muito ruins, muito atrasados, né, com a gente muito atrasada, muito rústica, né, pessoa xarope, né, então realmente não tinha como dar certo, né, não tinha como dar certo. Então eu fiquei com uma impressão ruim do Aikido por conta desses lugares nos quais eu estive. Isso não quer dizer que eu não ache o pessoal do Aikido machista. Eu acho sim, eu acho realmente, as mulheres são também, mas nesses dois dojos eu consegui ver com profundidade isso. Eu acho que os outros são também, né? Mas eu acho que eu estive nesses dois dojos que eu estive, o primeiro, né? Que era lá da linha Makoto, que é uma linha super machista, é claro, né? Que tem o Steve Seagal como ícone. Agora você imagina, né? As pessoas que têm o Steve Seagal como ícone, vocês imaginam o nível, né, intelectual dessas pessoas. Imagina o nível intelectual. Então, além de ser machista, ele tem um nível intelectual baixo. Se bem que o cara que é machista, ele já tem um nível intelectual baixo. É automático, né? Então, assim, eu acho o seguinte, o que eu diria, eu posso, sim, dizer, né, de conhecimento de causa, que não basta você ter uma indicação, né, de um dojo. Você tem que entender quem é que está te indicando aquele dojo, entende? Porque a pessoa que te indica, ela vai indicar um dojo que para ela é bom. Se ela é machista, se ela está num dojo machista, ela obviamente vai te indicar um dojo machista, e ela treinou num dojo machista, né? Então não poderia ser diferente, né? Então, porque assim, a gente faz umas coisas que a gente às vezes tem que pensar, né? A gente tem que ser racional. Veja bem, o primeiro dojo que eu estive deu problema com o senhor que dava aula lá, né? O sensei, o machista, o ícone, o fã do Steve Seagal, né? Então, já deu problema eu com ele. Não seria diferente, né? O dojo dele era muito machista, porque ele era. Quando o dojo é machista, gente, a liderança é machista, tá? Os alunos, eles são paus mandados, entendeu? Tá? É tudo um bando de marionetes. No Aikido é muito assim, entendeu? Eles são muito marionetes, sabe? Eles não pensam com a cabeça, eles pensam com a cabeça do sensei, tá? Então, é óbvio que os alunos e as alunas que estão no dojo, eles concordam com o sensei. Senão eles não aguentam ficar, que foi o meu caso. Eu não aguentei ficar, porque eu via. No primeiro foi realmente um comportamento completamente inadequado do cara. O cara era machista, o cara era ignorante, né? O cara era limitado, tá? E ele me desrespeitou, então ele comprou briga comigo. No segundo dojo, que eu fiquei 5 anos, o sensei, ele é um falso, ele é falso. Ele criou uma persona social muito forte para esconder o que ele é, né? Mas nesses 5 anos que eu fiquei lá, eu conheci muito bem ele, né? Eu convivi, eu vi coisas lá no dojo dele totalmente que demonstram exatamente o que ele é, né? Então ele é um cara que não investe em ninguém, nunca investe a não ser no bolso dele. Aparentemente parece que ele investe, mas ele não investe, tá? Muito menos nas mulheres, tá? Muito menos nas mulheres.
As apresentações ele participa para vender o dojo dele, tá? Para ter alunos, não é para os alunos se desenvolverem, para os alunos, né? Não é pelos alunos que ele participa de apresentações, ele participa por um objetivo oportunista, né? Que é diferente. Então ele é um cara oportunista. As pessoas têm uma visão muito boa dele no Aikido, mas não é ele, né? Estando lá dentro, eu sei quem é ele, né? Eu sei como é que ele é. É um cara ditador, é um cara que não aceita que as pessoas andem com suas próprias pernas. Tudo você tem que pedir para ele, como eu nunca fiz isso, ele nunca me engoliu. Ele não aceita, né? Ele é um cara extremamente inseguro, bem inseguro, né? Ele é muito inseguro, extremamente inseguro. Por isso que ele é assim, né? Ele se sente ameaçado. Ele tem medo que o aluno vá para outro dojo, ele tem medo que o aluno fale mal dele, ele tem medo de um monte de coisa, né? Porque ele não é um cara seguro de si. Super machista, ele é bem machista, tanto é que no dojo dele ele não corrige comportamentos machistas e errados e preconceituosos, inclusive até agressivos. Teve agressão, inclusive no dojo dele, e como era uma pessoa queridinha dele, ele defendeu e ele fez de conta que não aconteceu nada. E esse mesmo cara já tinha ameaçado outras pessoas no dojo e ele nunca fez nada, né? Então, assim, ele protege coisas erradas, né? Então, ou a lei é para todos ou não é, ou a lei é para ninguém. Então, quando você aluna, começa a ver um sensei com um comportamento assim, você perde o crédito nele, ele perde totalmente a credibilidade. As meninas praticamente não falam nada, e quando falam, é para reproduzir o machismo local, né? Elas estimulam o machismo local, né? Infelizmente, elas estão contra elas mesmas, né? Porque elas serão vítimas disso, né? Então, você só vai saber disso quando você estiver dentro, né? De um dojo e conviver num dojo. Perfeito, não vai ter, mas você tem que encontrar um dojo, pelo menos no meu caso, pelo menos que um sensei seja mais intelectual, né? Porque esses dois aí, eles não tinham, né, bagagem nenhuma, era xarope, era uma gente assim sem bagagem, sem conhecimento, né? E os caras, nossa senhora, faixa preta, uma vergonha, né? Por isso que eles ficam 20 anos lá, 30, e eles não conseguem sair. E os que saem continuam amarrados. Então, ainda bem que eu saí, porque no Aikido é complicado, entendeu? Se você fica no lugar, você chega na faixa preta, você está atrelado àquela federação da pessoa, entendeu? E eu não quero, eu jamais ficaria atrelada à federação dele, porque a federação dele não ajuda em nada os alunos, né? Não vejo colaboração em nada, né? Então, aí você fica presa, porque se você treina no dojo e chega na preta, você fica atrelado ao sensei, entendeu? E Deus me livre ficar atrelado a ele, né? A ele e ao outro, né? Deus me livre. Então, assim, você tem que escolher legal o teu dojo. Se o dojo não ficar legal, porque às vezes demora para você encontrar, sai, vai para outro, até você encontrar um que seja razoável, mais ou menos, porque você vai encontrar muita charlatanice, né? Muita mentira, né? Não é que muita hipocrisia. E você vai encontrar isso na arte marcial no geral, tá? Você vai encontrar poucos professores, às vezes, sérios, né? Então, para você não perder seu tempo, né? Para você não perder seu tempo. Essas coisinhas que você vai vendo, comportamento, tá? De coisas parecidas.